Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 31 de outubro, encerrando aí mais um fechamento, mais um pregão e também mais um mês, encerramos aí o mês de outubro, vamos falar sobre o Bovespa no gráfico diário, que hoje fechou em alta de 0,54%, chegou a subir um pouquinho mais, devolveu e fechou aí nesse patamar. Vamos falar aí rapidamente sobre como fechou ali no mensal também, tá? Aí vamos falar de Petro, Vale, DI, dólar, índice, que apresentaram um movimento bem interessante aí na abertura de mercado, conforme a gente tinha visto aqui na análise de fechamento de ontem, tá? Então vamos dar, vamos dar uma olhadinha neles também. Vamos falar sobre as recomendações de swing trade e os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem, tá bom? Então peço gentilmente que você deixe seu joinha nesse vídeo para não esquecer aí de ajudar a gente, tá? Vou até colocar mais uma vez aqui para rodar, palminha não, esse aqui, aí agora sim, tá bom? Se você não for inscrito, fica aqui o meu convite para que você se inscreva, e nos comentários aí embaixo vocês já sabem, pessoal, é só deixar o ativo aí para ser analisado no fechamento de amanhã, tá bom? Vou rodar a vinheta aí para a gente dar início, então. Então bora lá, pessoal. Ibovespa na tela, para quem pulou a vinheta, por gentileza, não esquece do joinha aí para ajudar a gente aqui. Ibovespa na sessão de hoje, alta de 0,54%. Não foi um candle de indefinição, foi um candle de alta, sim. Chegou a subir mais aqui na sessão, chegou a subir 0,92, também chegou a cair 0,4 aqui. Finalmente testou aí a região da média móvel de 200 períodos. Aqui atrás não tinha testado, tá? Foi a média que acabou buscando ali o preço, tá bom? E aí a gente teve então esse teste aqui na média no dia de hoje, tá? E seguimos ainda dentro de um movimento de baixa, tá, pessoal? Apesar aí do dia em alta, a gente segue dentro do movimento de baixa, com máximas e mínimas descendentes. Eu tinha realmente essa expectativa aí que poderia bater aqui e dar uma segurada, tá? E dar uma segurada aí nessa região mesmo dos 112 mil pontos. É de fato um suporte relevante aqui para o índice, tá? Mas enquanto não apresentar nenhuma sinalização forte aí, um sinalzinho de fundo na mesma região de fundos anteriores, quem sabe já até revertendo aqui um topo descendente, a gente ainda está dentro desse viés mais negativo. Gráfico mensal fechou com queda de 2,94%. Estamos acima da média móvel de 13 períodos, então é um ponto positivo aqui, tá? No último movimento tivemos 4 candles contra 5 aqui de baixo, e apenas 3 aqui nessa correção, tá? Então a gente ainda pode ter sim, mas pelo menos 1 ou 2 candles aqui de correção, tá? Ou a gente pode ter apenas um aí, já tentando vir fechar mais no 0 a 0 aqui, enfim, mas pelo menos mais uma perda de mínima aqui, existe ainda essa expectativa, tá, pessoal? Falando aí de gráfico mensal. Lembrando aos membros do canal que o Dalton fará uma análise aí do que esperar para o Ibovespa no mês de novembro, com todas aquelas estatísticas falando sobre o Ibov desde o ano de 2000, tá bom? Ele vai falar especificamente aí sobre o mês de novembro, tá? Então, para quem é membro no canal, provavelmente amanhã ou aí no feriado ele vai divulgar para vocês aqui dentro, tá bom? Dando sequência, falando do mini índice, na sessão de hoje aí alta de 0,73, e olha só, em gráfico de 60 minutos, o que a gente teve? Uma abertura num gap de alta, vindo testar uma região de resistência que havíamos mencionado aí, dos 114,400, que era a região da média, mais fundos anteriores, bateu lá, pessoal, e deu uma estilingada aqui para baixo, tá? Estilingada mesmo aí, caiu 1.000 pontos. Então, para quem aí assistiu a análise de fechamento, o Andrezão assistiu e conseguiu aproveitar aí bem a oportunidade, né, do que foi mencionado por aqui, pegou aí, não exatamente 1.000 pontos, né, provavelmente, mas alguma coisinha pegou nesse movimento de baixa, e eu fico muito contente aí. Estou falando isso justamente porque o André que me lembrou na sala de ações hoje pela manhã, tá, pessoal? Como vocês sabem, eu não falo de mini índice, mini dólar na sala de ações, é só foco em ações, né, mas já apareceu lá falando na hora e acabei me recordando disso, e por isso que estou comentando aqui com vocês, tá? Qual a minha expectativa aí para amanhã?
A gente teve aqui uma recuperação na sequência, gerou uma sinalização de fundo, que eu comentei, que eu ainda olharia para compra somente acima da média. E olha só, a gente está gerando esse sinal de compra acima da média. Então, enquanto não anular aí esse sinal de compra ou enfraquecer, o foco é realmente em tentar pegar a continuidade deste movimento. Vai ter resistência nos 115 mil pontos, depois a região dos 115.700 e por fim a região dos 116.300 até 116.600, tá? Que é a média de 200 mais a região de topo anterior. Esses são os níveis de resistência aí pela frente, tá? Se já chegar no primeiro nível de resistência, bater e girar topo, tendência de alta aqui um pouco mais fraca do que o movimento de baixa anterior. Então dá ainda para olhar sim para alguma tentativa de venda. Vai começar a ficar mais no detalhe aqui agora, tá, pessoal? Mas o foco seria maior em compra enquanto permanecer dentro dessa sinalização de fundo aqui que foi apresentado no gráfico de 60 minutos. Dólar, WO FUT, na sessão de hoje, correção, tá? 0,16% de alta, chegou a subir aí 0,76, dando continuidade no sinal de fundo que foi apresentado, tá? Agora cedendo um pouquinho, perdendo um pouco mais de força, mas ainda dentro da sinalização positiva. Se a gente olhar o gráfico de 60 minutos, abriu aí num leve gapzinho de baixa, não foi nada muito relevante, mas foi lá buscar a média móvel aí de 13 períodos, algo que a gente tinha comentado aí também, que poderia acontecer, focando mais em compra. No detalhe mesmo, foi mais difícil ali no gráfico de 5, que acabou dando uma violinada ali, né? Se a gente pegar aqui, cadê a abertura de hoje? WDO FUT, gráfico de 5. Tá aqui, isso, gerou esse movimento de baixa, aí o primeiro candlezinho gerando um fundo, ele já foi logo anulado aqui, tá? Ele já foi logo anulado. E aí depois conseguiu se recuperar. Então aqui pode anulado não, violinado, né? Pode ter violinado aí um pessoal, depois conseguiu se recuperar. Aí gerou uma nova sinalização de fundo bem relevante aqui, e aqui andou bem, né? Que chegou a andar aí 32 pontos. Então, muito, muito bacana aqui a leitura de compra aí realmente no dólar, tá? Corrigindo fraco mais uma vez, voltando para baixo na média de 200, ponto importante de resistência, mas ainda focado em compra numa nova sinalização de fundo. Abriu estável aqui, pessoal, foco em compra mesmo, tentando pegar a continuidade deste movimento, stop curtinho aí, tentando levar. Resistência 5,073 até o fechamento 5,078, mais a máxima 5,089. Kaique, conseguiu ganhar essa região, qual a próxima resistência? Aí eu jogaria uma projeção aqui, tá, pessoal? Pegaria então aqui essa correção que vem sendo apresentada e jogaria aí para o alto. 5,127 seria o próximo alvo aí do dólar, tá? Tem a outra região no 5,112, primeiramente, que é essa região de topo anterior, bem relevante também, e depois 5,127, se conseguir dar sequência, confirmar pivô de alta, confirmar um fechamento acima dessa região. DEI, na sessão de hoje, alta de 0,32, segue ainda no movimento de alta, mais uma vez muito próximo aí da média móvel de 200 períodos. Segue dentro da tendência com fundos ascendentes, precisa aí confirmar um rompimento tanto deste topo quanto da média de 200, tá? No semanal ainda está aqui, então pode gerar aquela volatilidade toda que eu mencionei, principalmente pelo gráfico diário. A gente pode ter aí o DI ainda corrigindo mais uma vez para depois tentar romper essa região. Mas enquanto não perder fundos ascendentes, ainda estará dentro de uma tendência de alta. Falando agora da Petrobras, queda de 0,97% na sessão de hoje, dando sequência no movimento de baixa, testando aí o primeiro suporte agora nos 34,70, depois é o fechamento do gap e por fim a média do semanal nos 33,40. Para quem vendeu esse topinho aqui, já dá para jogar um stop no zero, porque ficaria também acima da máxima desse candle de baixa de ontem. Isso, acima da máxima do candle de baixa de ontem, correto. Tá? Ainda com a expectativa de continuidade desse processo de correção por aqui, tá bom, pessoal? A Vale apresentou um belo candle de alta hoje, tá, pessoal? 1,2% de alta, abriu no gapzinho, vindo para tentar confirmar um sinal de topo, ameaçou voltar para dentro aqui de topos anteriores, né, que era a lateralização que a gente tinha lá atrás, e conseguiu se recuperar e fechou acima da máxima do candle de ontem. Tá? Então foi muito positivo mesmo aqui o que aconteceu. Então segue ainda no movimento de alta com a expectativa de vir testar aí a região dos 7,70 e 30 até 71, 71,50. É toda a região mesmo, tá, pessoal? De fechamento, mais máxima e média móvel de 200 períodos. Seria também a região de topo do semanal, mais a máxima do topo do semanal, mais a média do mensal. Tá legal? Então,
Vamos ficar de olho se vai conseguir reverter essa tendência. Eu comentei com vocês, se não me engano foi ontem, ou na sala de ações pelo menos, que se vier esticado até essa região, daria para olhar para alguma vendinha aqui sim, uma sinalização de topo próximo a essa região bem relevante aí de resistência. Falando agora das recomendações de swing trade, começando por Iduc, fechando um 0 a 0 aí praticamente, 0,06% de alta, depois de um forte candle de baixa, um candle de indefinição, então a gente ainda segue com a expectativa de continuidade deste movimento. Portanto, seguimos vendidos em Iduc. Azul 4 aí, estamos vendidos, apesar da alta aí de 3,62% na sessão de hoje. Deu uma enfraquecida aqui no sinal de topo que havia sido apresentado, tá? Apesar de ter perdido o mínimo aí, conseguiu fechar muito próximo da sua máxima. Ainda está dentro do sinal de topo, com máximas e mínimas descendentes, tá? Mas deu uma enfraquecida com esse candle que foi apresentado aqui no dia de hoje. Inclusive, eu peguei uma vendinha aqui em azul na sessão, logo na abertura, né? Lá na sala de ações, no dia de hoje, tá? Acho que tem aqui marcado. Deu R$52 aí, 1,42% nessa venda, tá? Um day trade aí em ações. Inclusive, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, tá? Esse aqui, pessoal, é o relatório mensal aí das minhas operações na sala de ações, tá? Então, eu não opero alavancado lá na sala de ações, eu tenho um stop máximo aí, comecei, né, com stop máximo de R$50, aí depois eu passei para R$100 durante o mês, tá? Então, essa foi a curva aqui do capital. Então, a gente fechou aí o resultado da sala de ações no positivo, tá? Então, fica o meu convite para você que assiste aqui a análise de fechamento, gosta aí, de repente, de realizar operações e ações, ou tem interesse de começar, você é bem-vindo lá na nossa sala, tá? Você bem-vindo, bem-vinda na nossa sala, para aprender, né? Ou de alguma forma eu poder te ajudar aí nas operações no dia a dia, tá? Lembrando que o foco é em ações mesmo. Se quiser falar de mini índice, mini dólar, pode ir na do Dalton também para aprender, para tentar pegar alguma ajuda lá. Fiquem à vontade. Mas mostrando aqui para vocês, fechando no positivo, tá, pessoal? 40% aí das operações vencedoras, um total de 82 operações aqui, tá bom? Mais uma vez, nada alavancado aí, tá? Sempre com um risco na medida ali, né? Antes de R$50, agora de no máximo 100. Nem todas as operações ainda eu corro o risco de perder R$100. A maioria aí é metade disso. Seguindo, falando aqui dos de análise agora, começando por B3SA3, na sessão de hoje, apresentando aqui alta de 0,18%, mas segue ainda dentro do movimento de baixa, podendo ainda confirmar o pivôzinho na perda dos 10,95. Para quem está vendido, continuaria vendido, tentando pegar a continuidade deste movimento. Não vejo compra numa superação de máxima aqui. Kaique, mas aí vai ser um fundo na mesma região de fundo anterior e aí pode confirmar um fundo duplo. Bom, se você acredita nisso e tem um perfil bem arrojado, é possível você realizar essa compra, sabendo que está contra a tendência, abaixo da média de 13, abaixo da região de fundo anterior, tá? Então tem muito nível de resistência pela frente, além da tendência de baixa, tá? Então tenha isso em mente se você for realizar essa compra. Kaique, você faria? Não, eu não faria essa compra, tá bom? Eu provavelmente estaria vendido aí tentando pegar a continuidade deste movimento, tá? Não faria essa compra. Raizen, na sessão de hoje, só para, né, para quem quiser aí alvos na operação, tá? Teria aqui essa região de fundo, isso para quem está vendido, nos R$10,19. Raizen, na sessão de hoje, apresentando alta de 0,55, segurando aqui um candlezinho no formato de um martelo, depois de um forte candle de baixa, pode abrir uma sinalização de fundo ascendente aqui na sessão de amanhã. Para quem tem interesse em compra, é uma possibilidade de compra, jogando o stop aqui embaixo, tentando pegar um novo movimento de alta, tá? Sabendo que vai brigar contra um grande candle de baixa que deixou aí na segunda-feira, tá? Mas sim, existe, a possibilidade de uma compra aqui nessa região, tá? A relação risco-retorno ficaria basicamente aí um stop de 2,74%, então stop nos 3,54, com compra nos 3,66. E olha só, o 2 para 1 não precisaria nem confirmar o pivô de alta, seria nos 3,85 centavos, tá? Então seria essa aí a possibilidade aí de operação em Raizen, tá? Lojas Renner, na sessão de hoje alta de 2,68%, mas ainda segue aqui, pessoal, dentro da tendência de baixa, topos de fundos descendentes, tá? Enquanto não voltar para cima da média, para cima dessa região de topo anterior aí, dos 12,68, confirmar, né, um fechamento acima,
Eu basicamente ficaria de fora de loja Renner, tá, no quesito compra, não olharia para compra aí. E para quem tiver vendido, o stop em cima, né, mesmo desse topinho, tá, só pularia fora, se de fato tiver essa reversão, um fechamento acima aí, que poderia aí aumentar a expectativa de um repique até a média do semanal, uns 14,50. Mas por hora a gente não tem essa sinalização, então seguimos num viés mais negativo. Bradesco, queda de 1,41%, gerou sinalização de topo na sessão de ontem, hoje confirmou aí a continuidade do movimento de baixa, mas a perda dessa região de fundo anterior, reforçando o viés de poder testar aqui a região dos R$ 13,90 e ainda poder perder a mínima nos R$ 13,82. Então, Bradesco segue no viés negativo. Para quem estava comprado nessa tentativa de fundo, acionou a saída aí da operação, não só com a perda de mínima, mas também a confirmação de um fechamento abaixo dessa mínima. Então, realmente aí, recomendo a saída dessa posição aqui de curto e médio prazo aí no papel também, porque confirmou de fato aí o topo que foi apresentado na semana anterior. Tá dando sequência aqui nessa perda de mínima. Agora falando de Brasfoot, de BR Foods, BRFS3, na sessão de hoje aí, bela alta de 6,17%, e BR Foods, pessoal, que apresentou aí realmente uma correção em ABC, com bastante volatilidade, segurou bem a média aí do semanal, gerou um baita sinal de fundo com confirmação de fechamento acima, mais um fechamento acima da média também. Então foi muito relevante mesmo, tá? O problema aqui foi o tamanho do stop, deixou um stop aí de 5%. Pegar aqui, ó, 5,14% para quem abriu a compra nesse sinalzinho de fundo aí. Os alvos 11,32 e depois a região dos 11,59, tá? Tentando pegar aí uma reversão dessa correção que vinha sendo apresentada aqui no curto prazo, tá bom? Stop lá embaixo, nos 9,98. Ipera, alta de 1,34% na sessão de hoje, mas, pessoal, olha isso, não mudou nada. Dois candles muito fortes de sexta e de ontem, segunda-feira, realmente aí machucando bastante. Ah, Kaique, foi exaustão. Olha, eu nunca vi exaustão com dois candles, tá? Pode ter alguma correçãozinha aqui, mas normalmente é um único candle, né? Vai lá, faz uma barra gigantesca e aí começa a retornar aí, tá? Enfim, não vejo motivos de estar comprado, nem no curto prazo, nem no médio prazo e nem no longo prazo mais, tá? Depois que perdeu esse fundo ascendente, né, se você pulou fora aí nessa perda de mínima, você economizou 16% do teu capital. Você deixou de perder esse tanto. Então, assim, não vejo motivos de estar comprado. Se tiver alguém comprado aí, eu não vejo motivos. Também não vejo motivo de compra aqui numa nova aspiração de máximo amanhã. A tendência é de baixa, os candles anteriores são fortes aí na ponta vendedora, então a pressão vendedora é forte, é relevante sim. Eu apenas ficaria de fora aí, só de olho nesse papel, tá? Se por acaso ele vier num repique fraco e gerar novo sinal de topo, meu foco ainda seria na ponta vendedora. Só olharia para compra acima dos 34 e 30. Falando agora de SLC Agrícola, na sessão de hoje um belo candle de alta, subindo praticamente 4% e enfraquecendo aqui esse último topo descendente que foi apresentado. Ainda está dentro da tendência de baixa, com topos e fundos descendentes, tá? Ainda está dentro dessa tendência de baixa. Para reverter, precisa voltar para cima dos 37,76, ou seja, anular esse último topo que foi deixado e tentar aí testar a região das médias, tanto do semanal quanto a média de 200, quem sabe ainda ganhar. Ou seja, né, tem muita resistência pela frente. Tá? Isso não quer dizer que não pode reverter tendência, mas tomar cuidado para quem estiver comprado. Se por acaso alguém abriu compra aí hoje ou vai abrir compra amanhã numa aspiração de máxima, precisa ter em mente que é uma operação aí arriscada e o seu stop vai ser de 4,45%, tentando levar em 1 para 1,5, que é exatamente na média de 200, lá nos 39,30. Bem arrojado mesmo, tá, pessoal? Apesar do belo candle que montou aqui no dia de hoje, ficaria com o pé atrás aí. O OBV já mostra divergência, ó, interessante. Então, para quem aí está realmente interessado em comprar aí SLC, confesso que eu não li os comentários, eu apenas peguei os ativos aqui que a Duda separou para mim, então não sei quem pediu e qual é o pedido, mas a gente tem uma divergência aqui no curtíssimo prazo, não temos mais esses fundos descendentes, aqui o OBV já mostrava fundos ascendentes, portanto, é possível que a gente tenha alguma reversão de tendência por aqui, o OBV então dando
um leve, vamos dizer assim, conforto ou coragem para entrar nessa operação aqui, tá bom? Agora falando aí de JAL3, Jales Machado, na sessão de hoje é alta de 1,98%, mas segue dentro desse movimento de baixa, a favor aqui da tendência de baixa, rompeu aqui essa região de fundos anteriores, dos 8,35, e ainda segue no movimento de baixa, podendo buscar a região dos 7,60, que é a média de 200, e bem próximo ali também da média de 13 períodos do gráfico mensal. Portanto, realmente aí o papel tem espaço para corrigir, tá? Se a gente olhar aqui, quando fez esses dois fundos, vamos lá, esses dois fundos, esse fundo já era abaixo desse fundo anterior, pelo OBV, ou seja, neste candle aqui, o OBV já tinha rompido esse fundo, já havia feito aquele rompimento de fundo, e depois só deu sequência aqui no movimento. Então, realmente, pode dar sequência nas quedas aí nas próximas sessões. A gente tem um suporte também antes, nesse gap, no 7,80. Pode aí segurar o preço por aqui e depois dar sequência no movimento. Gerou um topo ali no mensal também, então a gente pode realmente aí ter uma correção de médio prazo, falando aqui em Jales Machado. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha então para comentar com todos vocês. Muito obrigado pela atenção de cada um. Não esqueçam do joinha, por gentileza, para ajudar a gente aqui no canal. Tá? Amanhã estamos de volta aí com mais uma sala de mini índice, mini dólar, 8h45 da manhã, e a sala de ações a partir das 9h45 da manhã. E a sala de aula, que é realizada todas as terças, às 19 horas da noite, hoje não teremos, por conta da virada de mês, e ela será realizada amanhã, tá bom? Aqui no canal, ao vivo, da mesma forma. Hoje nós teremos aí as atualizações das carteiras recomendadas lá dentro do aplicativo do Invest. Carteira de ações, carteira de small caps, de fundos imobiliários, de dividendos. Tem também a carteira... Tem carteira semanal de ações, tá? Aí a mensal é de ações também. Enfim, tudo será aí divulgado lá dentro do aplicativo do Invest. E tem a DV Multiestratégia que nós estamos já fechando, tá? E ela será publicada amanhã lá dentro do aplicativo. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela participação de todos e até mais.